meu nome é Padre Pedro, divino de Vilas Boas. Divino é só no nome. Eu nasci numa cidadezinha de 3.000 habitantes, Conceição das Pedras, Minas Gerais, sul de Minas. E entrei no seminário dia 7 de março de 1960, em Pouso Alegre. Padre, o senhor vai completar então 50 anos de ordenação, né? O jubileu de 50 anos, né? Mas antes, fala pra gente como foi o chamado, né? Como nasceu a vocação para o senhor? Bom, no grupo escolar apareceu um padre, certamente que era redentorista, falando sobre a vocação. Embora não me lembre do assunto, mas suponho que tenha sido. Mas isso passou, mas um dia manifestei isso ao meu pai, né, para arrumar um seminário para mim, gostaria. E aí foi o que aconteceu. Quantos anos o senhor tinha? 14 anos. Né? E coincidência ou não, hoje a gente interpreta como sinais, né, que Deus chama. Porque apareceram logo depois que eu terminei a quarta série, que eu terminei tarde, apareceram dois missionários claretianos na paróquia, Padre Luiz de Mato e Padre Geraldo Moreira. E aí me apresentaram, olha, tem um aí que quer ir para o seminário. Fiz a entrevista, o Padre Geraldo Moreira me entrevistou, fui aprovado. E o senhor estava contando que foi o primeiro padre, o primeiro a se ordenar? Do seminário. Conta um pouquinho para a gente, então, desse começo. É porque o seminário de Pouso Alegre foi fundado em 1955. De 55 a 60 não perseverou nenhuma vocação, chegar ao sacerdócio. Eu entrei em 1960, aí, como eu falei, né, 42 colegas, ou 42 no total, somente eu que fiquei, né? Então fui o primeiro padre desse seminário. Posteriormente houve outros, né? O que tocou no coração do senhor? O senhor disse que tem sinais, né? Mas o que fez o senhor perceber realmente essa vocação, além desse contato, aos 14 anos, ao longo dessa formação? O senhor falou, estou decidido, é isso que eu quero, eu tenho essa vocação. Não, a vocação é um processo, não é a coisa, né, clara desde o início. A gente vai verificando. Eu queria, despertou, né? Eu não posso dizer como interpretar isso, mas senti a vontade de ser sacerdote, padre. E onde que eu, né, acabei encontrando, né, essa possibilidade. Porque a vocação, ela também necessita, né, de elementos para incentivar, né? Eu contei isso com a família, meus irmãos, todos me apoiaram. Eu não encontrei obstáculo, mas favoreceram. Então foi onde que... E depois eu acho que também é um sinal da vocação, é a perseverança. Porque em 68 foi pós-concílio e também no período da ditadura, então o ambiente realmente não era tão favorável, né? Por isso que muitos seminaristas, não só da minha congregação, mas de outros também, abandonaram, né? Deixaram, simplesmente. Por onde o senhor esteve, né, levando a palavra, e hoje, atualmente, o que o senhor faz? Eu já, bom, desde o seminário, já, né, na formação, já passei por várias comunidades. Comecei em Pouso Alegre, depois fui para uma cidade no Rio de Janeiro, Mendes, 2 anos lá, vim para Rio Claro, 1 ano, depois 1 ano em Campinas, 1 ano em Curitiba, aí fui para Belo Horizonte, onde eu terminei os estudos. Depois voltei para Pouso Alegre, e ordenei-me e fiquei 3 anos no seminário, depois fui chamado a Belo Horizonte, depois Contagem, Taguatinga e agora São Paulo.
hoje, como o senhor se sente? Eu nunca me arrependi de ter feito essa decisão, feito essa opção. Embora sempre houve dificuldades, tudo isso pelas quais a gente passou. Mas ao chegar hoje, sempre a gente fala, como diz o poeta, recordar é viver. Então o que eu sinto é que o chamado, que é uma graça, me acompanhou. Eu sempre busquei na espiritualidade um apoio. Eu acho que foi isso. Hoje eu tenho que dar graças a Deus por aquilo que Deus me concedeu, a perseverança. Seus filhos, E para o senhor, quais são hoje, os maiores desafios para se viver a missão claretiana no Brasil? Bom, são tantos desafios, Mas eu acho que o grande desafio que eu experimento é justamente a busca de uma espiritualidade que corresponda à vocação. A gente está sofrendo isso no sentido de que às vezes a gente não busca, mas parece que não encontra o caminho certo. É um desafio realmente, de como apresentar a mensagem às pessoas, à sociedade hoje. Porque há muita indiferença, a pessoa parece que não prescinde da necessidade de Deus, E a gente fica assim, bom, como falar? Qual a linguagem que possa convencer ou tocar o coração das pessoas? Esse eu acho que é o maior desafio que eu experimento. vivendo e morrendo por Deus. E o que o senhor diz, então, ao jovem que está iniciando o ministério sacerdotal? Eu já fui formador, acompanhei alguns jovens, mas eu acho que o que nós temos que dizer aos jovens é perguntar quem te chamou e quem você pretende seguir. Porque às vezes acontece que busca a si mesmo o sucesso, Se eu estou bem, se eu estou dando certo na minha vida, eu estou encontrando aqui resposta no seminário porque eu me sinto bem, mas isso não é suficiente, Então, às vezes, eu penso que a gente tem que acentuar esse aspecto, Porque a gente não busca sucesso, não busca bens materiais, mas seguir aquele que apresenta, como a definição do claretiano. É um caminho de imitar a Jesus, Seguir. Acho que é isso que, às vezes, eu penso que me motivou. Não buscar outras finalidades, senão seguir aquele que me chamou.